E como é que você está? Firme no propósito de ler a Bíblia de capa a capa? Então vamos lá, porque hoje nós vamos falar aqui, do capítulo 20 do livro de Levítico. As penas de diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerás. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esses homens, extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque para contaminar o seu santuário e profanar o seu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira, esconder os olhos daqueles homens que houver dado a sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aqueles homens e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e invocadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardarei os meus estatutos e cumprirei. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão no seu sangue sobre eles. Quanto também um homem se deitar com outro homem com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão e o seu sangue é sobre eles. Quanto um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é a ele e a ela. Elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matarei o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matará com o animal. Certamente morrerão, o sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua torpeza é. Portanto, serão extirpados os olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, descobrir a sua nudez, descobriu a sua fonte, e ela descobriu a fonte de seu sangue. Ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã, da mãe e da irmã de teu pai não descobrirá, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio. Seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra, para o qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos de gente que eu lanço fora, de diante da vossa face. Porquanto fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles.
E a vós vos tenho dito: em herança possuístes a sua terra, e eu a darei a vós, para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E a vossa alma não farei abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, os quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. E ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para seres meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de adivinho ou de encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Capítulo 20 do livro de Levítico, ele estabelece as leis civis e religiosas para a nação de Israel, focando na santidade. Ele detalha a punição severa, incluindo a pena de morte por apedrejamento e a exclusão do povo para pecadores graves, como sacrifício a Moloque, necromancia, desrespeito aos pais, incesto e adultério. É disso que o capítulo 20 está falando. As principais diretrizes do texto dividem-se em 4 temas centrais. Quais são eles? A adoração a ídolos e ocultismo. Moloque, qualquer pessoa israelita ou estrangeira que oferecesse seus filhos em sacrifício ao deus Moloque deveria ser apedrejada até a morte, tá? Para nós vermos como é forte esse capítulo 20, né? Feitiçaria, consultar necromantes, médium ou adivinhos era considerado uma contaminação espiritual. O Senhor se voltaria contra essas pessoas e elas também seriam eliminadas do meio da comunidade. Respeito parental. Quem amaldiçoasse o pai ou a mãe seria morto, sendo responsável pelo próprio sangue. Imoralidade sexual. Ações como incesto, adultério, bestialidade. O que é bestialidade, gente? Sexo com animais. E relações homossexuais eram consideradas abominações, com sentenças de morte para os envolvidos. Impureza cerimonial. Relacionar-se com uma mulher durante a menstruação ou cometer certas quebras de regras de parentesco resultava em exclusão ou em a pessoa levar sobre si a sua iniquidade, como em uniões proibidas, onde o casal ficaria sem filhos. Chamado à santidade. O propósito da separação ordena que o povo se santifique e seja santo, pois ele é o Senhor e os separou dos demais povos da terra. Distinção alimentar. Há um reforço sobre a importância de discernir entre o puro e o impuro, animais e aves. A promessa da terra. Advertência sobre os costumes. O povo é severamente alertado para não seguir as práticas corruptas das nações que habitavam a terra de Canaã. A herança. Deus promete dar a eles uma terra excelente, que mana leite e mel, mas exige obediência aos estatutos e juízo
para que a própria terra não os vomite.